Pronto. Deixa aberto aí. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pronto. Já leu? Segura. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar do devocional Café com Deus Pai. Talvez. Não sei qual a visão de vocês sobre esse devocional. Mas eu tô lendo Café com Deus Pai. PDF. E assim, pelo que eu via na internet, eu tinha um pouquinho de preconceito com o Café com Deus Pai, né? Porque ficou se tornando o devocional das blogueiras, né? Gente que nem é crente lê Café com Deus Pai. E aí ficou aquela coisa de Café com Deus Pai ser coisa de crente raso ou de gente que não tem profundidade em Deus. Só que eu estava fazendo a seguinte reflexão. Eu só devo julgar algo, sendo positivo ou negativo, a partir do momento que eu conheço aquele algo. Se eu julgo alguma coisa sem conhecer aquilo que eu estou julgando, eu estou sendo preconceituoso, eu estou estabelecendo um preconceito sobre aquele tipo de situação. Então eu fui ler o Café com Deus Pai para saber se realmente aquilo que as pessoas estavam falando é verdade. E assim, realmente tem coisas no Café com Deus Pai que é raso, é água com açúcar. Mas tem coisas no Café com Deus Pai que é bênção para a nossa vida. Deus fala no nosso coração, porque assim, querendo ou não, tem versículos da palavra ali e tem ensinamentos da palavra de Deus ali. Então, assim, eu acho muito melhor você ler Café com Deus Pai do que não ler nada. Para mim é muito melhor você ler um Café com Deus Pai, fazer sua oração de manhã, esse momento devocional com Deus, do que você não fazer nada disso. Então, qualquer contato com Deus é melhor do que contato nenhum. Agora, se isso vai conduzir você à maturidade espiritual ou não, aí já é outros 500, tá? E lendo Café com Deus Pai, eu meditei alguns textos das Escrituras que eu até compartilhei no meu WhatsApp. Eu compartilhei um texto que falava, hoje eu até compartilhei, né? Que Salomão fala assim, ó, com tudo que você pode fazer na sua vida pega a mulher que você ama, se relaciona com ela, come e bebe, porque tudo isso é o que você vai ter de benefício nessa vida de luta que você passa, né? Então, o Café com Deus Pai que eu estava lendo me trouxe vários textos da Bíblia, de Eclesiastes, que me fez refletir. Eu compartilhei no meu WhatsApp, até no meu Instagram, alguns textos desses, me levou a refletir. Então, a primeira dica que eu deixo para vocês é examine a tudo e retenha o que é bom, porque isso é bíblico, tá? Então, antes de julgar algo como sendo de Deus ou não, experimente examinar. Né? A Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Então, que Deus ele nos dê essa sabedoria para poder discernir o que é do que não é. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês sobre Eclesiastes, que é um livro escrito por Salomão. Eclesiastes, ele é apresentado por alguns teólogos como o livro ácido da Bíblia. Por que o livro ácido? Porque Eclesiastes vai começar no seu capítulo 1 falando assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, Eclesiastes, você vai ver que você batalhar para construir uma casa é vaidade. Você se casar é vaidade. Você construir, você trabalhar, você se fadigar, tudo é vaidade. Aí, no Eclesiastes, você pensa assim, rapaz, se tudo é vaidade, eu não vou fazer nada. Se tudo é vaidade, eu vou fazer o que se tudo é vaidade? E às vezes as pessoas acham que vaidade é aquela coisa de você se empiriquitar, todo ficar toda bonita, todo bonito, né? Isso é vaidade? Não. A vaidade que a Bíblia está falando não é aquilo ali. A palavra utilizada para vaidade ali é bolha de sabão, né? Quando você era criança, pegava o detergente, né? Fazia uma bolha ali com canudo. A bolha de sabão, ela é bonita, ela pode ser até grande, brilhante, mas dentro dela só tem ar. Então, ela pode até alcançar várias alturas, mas chega a hora daquela história. Então, é sobre isso que Salomão estava falando. Ele estava falando que ele, como rei, ele construiu coisas grandiosas. Teve vários escravos, várias servas, teve muito dinheiro, várias mulheres, mas ele falou, tudo isso é vaidade. Esse livro de Eclesiastes, ele finaliza dando vários conselhos. Ele vai falar assim, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que sejam os dias em que dirás, não tenho prazer neles. E o livro de Eclesiastes, ele finaliza dizendo assim, ó, sobre tudo o que você pode fazer na sua vida tema a Deus, viva de forma correta, né? E isso é viver de verdade. Salomão ele finaliza dessa forma, ele experimentou tudo que ele poderia experimentar. Então, dos escritos de Salomão, né, alguns
historiadores eles dizem que Salomão ele passou por 3 fases na vida dele em que ele escreveu. Cantares ele escreveu quando ele era jovem, e Cantares são juras de amor dele para a sunamita, para a sua amada, né? Provérbios, que é o livro que eu pedi para vocês abrirem aí, fala ali sobre a sua meia-idade de Salomão. Né? Salomão ali sendo instruído por Davi, recebendo vários conselhos de Davi, ele escreve ali na sua meia-idade, né? Alguns também dizem que no início da vida de Salomão ele escreveu alguns textos de Provérbios, mas Eclesiastes é o livro que vai falar sobre digamos que a velhice de Salomão. Salomão já maduro, depois de experimentar tudo que ele já experimentou, ele vai escrever Eclesiastes. Mas em Provérbios, que é o texto que eu pedi para vocês abrirem, o texto que eu até leio, vai falar assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. A sua tradução está assim também, Dai? Sua tradução está igual a de Rô? Tá exatamente igual. A minha está diferente da de vocês. Né? A minha tá dizendo assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Então, olha só como que uma versão da Bíblia diferente traz uma visão completamente diferente sobre o texto da Bíblia. Por isso que é importante você ter mais de uma versão da Bíblia para você poder ler e estudar, porque ela te traz um significado mais amplo sobre aquilo que você está lendo. Tá? Então, eu gostei dessa tradução aqui, porque ela fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Naquele contexto em que Salomão escreveu esse texto da Bíblia, o coração ele era o centro do homem. Ele era o local onde ficavam os pensamentos, as intenções, os sentimentos, e até hoje as pessoas pensam nisso. Mas, de acordo com a ciência, a gente sabe que não é no coração que a gente pensa. No coração, ele bombeia sangue, né? Mas, naquele mundo antigo, o coração era o que é o cérebro no dia de hoje. E Salomão ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nessa tradução que eu tenho aqui comigo diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Agora há pouco na live eu estava falando que eu sou uma pessoa muito preocupada. Me preocupo com boleto, me preocupo com a violência da cidade, me preocupo como é que vai ser meu futuro, me preocupo muito. Mas se Salomão está dizendo que eu tenho que ter cuidado com os meus pensamentos, porque o meu pensamento vai dirigir a minha vida, para onde é que vai a minha vida se os meus pensamentos são só preocupação? Imagina comigo assim, que você está num carro e você está no banco carona. E no banco do motorista está os seus pensamentos. Se o seu motorista, o seu Uber, fosse os seus pensamentos, para onde esse motorista te conduziria? Se os seus pensamentos fosse um Uber, qual seria o destino desses pensamentos? Então, tão importante quanto pensar é ter cuidado com aquilo que a gente pensa, né? Daí a psicóloga pode falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, sobre a questão dos pensamentos, mas as pessoas, hoje em dia, elas padecem muito, né, na área mental, né? A questão da saúde mental, da saúde emocional, hoje em dia, é quase que uma epidemia, né, mundial. As pessoas estão adoecendo a cada dia mais por patologias mentais, por vários fatores, né? As pessoas vão por esse caminho. Mas, há muito tempo atrás, Salomão deixou um conselho para a gente sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede saídas da vida. Tenha cuidado com o que você pensa, por os seus pensamentos. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Falando sobre coração, quando a gente é adolescente, né, a gente está com aquele afã de querer viver coisas que a gente não vive, porque nossos pais nos privam de muita coisa, o nosso coração, a gente bobeia e a gente acaba entregando para qualquer pessoa. E como eu falei sobre pessoas que estão sendo afetadas na saúde mental, na área da saúde mental,
Jovens e adolescentes, principalmente, estão sendo afetados nessa área. Eu vi o vídeo ontem do pastor Diogo Dantas, que ele estava falando que nunca se ouviu falar de tanto adolescente e jovem e criança se suicidando. E eu me pergunto, por que isso está acontecendo? É porque o coração que a Bíblia fala que nós devemos guardar não está guardado. Está sendo oferecido a quem não deveria. E aí você vê crianças a cada dia mais cedo sendo expostas a telas, consumindo conteúdos altamente nocivos para sua cognição. Eu vi um vídeo, um tempo atrás, de um CEO do YouTube. Eu não sei exatamente qual cargo esse cara tinha no YouTube, mas ele falava que não deixava o filho dele ver shorts do YouTube. Olha que coisa. Um dos grandões do YouTube falava que não deixava o filho dele ver shorts do YouTube, aqueles vídeos curtos do YouTube. Porque ele falava que aquilo ali acabava trazendo prejuízos cognitivos para uma criança. Ou seja, ele sabia que aquilo que ele estava produzindo faria mal para as pessoas, mas o filho dele não deixava consumir. Então, é um conselho bíblico extremamente necessário sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se a gente não guardar o nosso coração diante de uma ofensa, a gente se abate. Se a gente não guardar o nosso coração diante de uma decepção, a gente se frustra. Se a gente não guardar o nosso coração diante de um relacionamento que a gente possa ter, seja familiar, ou com cônjuge, com namorado, com noivo, com noiva, com quem quer que seja, a gente é afetado. E a Bíblia faz uma ligação direta com o coração e fonte, com o coração e saída. E por que a Bíblia faz essa comparação? A Jesus no Novo Testamento ele vai dizer assim, ó, o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem. E Salomão, séculos antes, ele já falava sobre isso. Então, não sei se vocês conseguem ver, provavelmente não, mas aqui no Google está dizendo que o Fontes da Vida enfatiza a importância de proteger o centro do nosso interior, mentes, emoções, decisões, pois é dele que emanam as atitudes, comportamentos e rumos que a nossa vida toma, sendo crucial para a saúde mental e espiritual. Muitas das vezes, nosso coração ele foi bombardeado com informações negativas, até no nosso ambiente familiar. Talvez você cresceu assim como eu, quando você passava de ano, você ouvia a seguinte frase: não fez mais do que a sua obrigação. Talvez você cresceu num ambiente que você, ao invés de receber elogios, você recebia críticas. Ou seja, desde cedo, o seu coração ficou vulnerável. E a Bíblia diz, mesmo nascendo nesse contexto, proteja o seu coração para que palavras desse fértil não tenham poder sobre a sua vida. Então, guardar o coração é algo de extrema importância, porque o tempo todo nós vamos ter a nossa vida, ao nosso redor, pessoas que vão querer atingir esse lugar, o âmago do nosso ser. É interessante que nesse estudo do Google fala assim que é importante nós guardarmos o coração, porque não fazer isso vai afetar a saúde física, mental e espiritual. Porque nós somos um ser trino. Nós temos corpo, alma e espírito. E às vezes aquilo que nos acomete no corpo vai afetar nossa alma e o nosso espírito. Aquilo que afeta a nossa alma pode afetar nossa alma e nosso espírito. E aquilo que afeta nosso espírito vai afetar nosso corpo e nossa alma também. Então, guarda o seu coração. 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 Então, um outro momento desse a gente vai falar melhor sobre isso, porque eu não quero me estender para não ficar muito tarde para vocês. E eu vou seguir nessa linha aqui, tá compartilhando com vocês esse texto de Provérbios 4:23. Mas eu acredito que Deus ele não fala à toa. Se você está trazendo essa palavra para o meu coração, para o seu coração, é porque é necessário. É necessário porque na nossa vida a gente passa por algumas decepções. A gente passa por algumas frustrações. E quando a gente não guarda o nosso coração, a gente acaba sendo afetado numa proporção maior do que a que Deus desejaria que a gente fosse afetado. Eu já coloquei meu coração em vários outros lugares que não o Senhor. E toda vez que eu fiz isso, eu
no popular, me lasquei. Estamos entre amigos, então vou falar de popular. Me lasquei. Me lasquei em banda, cada vez que eu fiz isso. Às vezes eu não percebia, mas eu colocava meu coração em ministério. Me frustrei. Colocava meu coração em parentes. Me frustrei. Colocava meu coração em pastores, em lideranças. Me frustrei. Colocava meu coração em amigos. Me frustrei. E eu aprendi que o local mais seguro que a gente pode colocar o nosso coração é no Senhor. Porque no Senhor nosso coração está guardado. No Senhor nosso coração está seguro. No Senhor nosso coração está protegido. E eu vi uma frase há muito tempo atrás, na época do Facebook, que falava assim, ó: moça, esconda seu coração tão bem escondido em Deus, para que o homem que quiser conquistar o seu coração, ele tenha primeiro contato com Deus, e Deus libere o seu coração para ele. E falava a mesma coisa para o homem: moço, esconda seu coração em Deus, para que quando a moça que quiser ter o seu coração, ela vá buscá-lo em Deus, o seu coração. O que essa frase me ensina? É que colocar o nosso coração em Deus é colocar o nosso coração no lugar mais seguro que se pode ter. É guardar o nosso coração. Guardar o coração é diante de uma situação que você está retado, querendo esganar uma pessoa, talvez até matar uma pessoa, Senhor, eu quero esganar essa pessoa, Senhor. Se eu pudesse, ó, é guardar o seu coração. É você entregar isso para o Senhor em oração. E eu já passei pela experiência de não guardar meu coração, como eu já falei para vocês, e isso afetou completamente a minha vida. Em vez de eu ofertar amor, eu ofertava ódio. Em vez de ofertar perdão, eu queria pagar a mesma moeda. Em vez de ofertar misericórdia, eu queria, sabe? Por quê? As fontes da vida foi afetada. E o que acontece é que, da mesma forma que beber água é uma responsabilidade só sua, guardar o seu coração é uma responsabilidade totalmente sua. Mas o que acontece com as pessoas? Não guardam o coração, depois quer colocar na conta de Deus fruto das suas decisões erradas. Não guarda o coração, aí depois você coloca na conta de Deus a consequência de não guardar o seu coração. Eu falei aqui um pouco sobre adolescentes. Adolescentes são muito impulsivos, são muito precoces. E aí não houve pai, não houve mãe, não houve conselho de pastor. Vai, quebra a cara, aí depois todo mundo é o culpado, menos você. Sabe? Então, que a gente possa aprender com o Senhor a guardar o nosso coração. E eu vou finalizar essa palavra aqui falando sobre a tradução que eu tenho aqui comigo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. De acordo com a teoria dos temperamentos, eu sou fleumático, tá? E eu acredito que vocês duas são melancólicas. E normalmente os fleumáticos e os melancólicos, ele tem uma tendência a ficar protelando para tomar decisões. E eles ruminam muito pensamentos. E assim, embora isso faça parte da nossa característica, isso não deve governar a nossa vida. Embora isso faça parte de quem nós somos, isso não deve governar a nossa vida. Os pensamentos que você deve nutrir sobre você não é o pensamento de eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Aqueles pensamentos depreciativos que nós temos sobre nós mesmos, não. Não é esses pensamentos que você deve ter sobre você. Porque se você tiver esses pensamentos, são esses que vão dirigir a sua vida. E se você, até o momento de hoje, você tinha esses pensamentos sobre você, o Espírito Santo está dizendo: me dá o controle da sua vida. Me dá o seu coração. Me dá os seus pensamentos, porque a partir de hoje você senta no carona e quem dirige a sua vida sou eu. Então, que a gente entregue para o Senhor nosso coração, nossos pensamentos. E que nós possamos permitir que o Senhor nos conduza. Porque eu não sei, acho que vocês não têm carteira de habilitação ainda, né? Eu tenho, embora eu não goste de dirigir, eu tenho. Mas é muito mais seguro você dar um carro na mão de uma pessoa que já é habilitada
do que na mão de uma pessoa que não é habilitada. Hoje mesmo eu estava assistindo TV e vi que aconteceu uma tragédia. Uma menina de 15 anos estava com um rapaz de 28 e a mãe no carona. Ela estava dirigindo o carro. Essa menina de 15 anos, ela atropelou e matou duas crianças. Atropelou uma criança e matou, e a outra está internada em estado grave. Criança mesmo, acho que tinha 2, 3 anos a criança. Né? E essa notícia trágica, ela que não tem nada a ver com coisas espirituais, é notícia trágica, mas mostra que, assim, da mesma forma que aquela adolescente não estava habilitada para dirigir aquele veículo, muitas das vezes nós mesmos não estamos habilitados a dirigir a nossa própria vida como Deus quer. Então, o nosso papel é entregar o volante da nossa vida para o Espírito Santo e permitir que ele nos conduza, permitir que ele nos guie, porque com certeza nós chegaremos muito mais longe do que nós conseguiremos por nós mesmos. Mas na autoescola acontece o seguinte: quando vocês forem tirar a habilitação de vocês, vocês vão ver o que eu estou falando aqui, tá? Você está dirigindo na autoescola, mas no banco do instrutor tem um freio. Que aí, se você fizer alguma coisa errada, ele vai, pisa no freio e para o carro. E às vezes essa mesma dinâmica é que o Senhor aplica na nossa vida. O que eu falei aqui? Entregar o controle ao Espírito Santo, para ele governar a nossa vida. Mas o Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você, e muitas das vezes ele vai pegar esse controle que você deu a ele e vai botar nas suas mãos esse controle. Aí você vai achar que é você que está conduzindo, mas na verdade é ele. E você percebe que ele, quando você quer acelerar uma área da sua vida, ele vai pisando no freio e fala, pare. Você quer romper uma área da sua vida, ele pisa no freio e fala, pare. Ou você quer desacelerar uma parte da sua vida, ele vai, pisa ali no acelerador e acelera. Mas é você no volante, mas é ele conduzindo todas as coisas. É ele ali podendo pisar no freio para que você não se acidente no percurso. Então, através dessa palavra bem confusa, eu desejo que vocês, a cada dia, que eu sei que vocês já fazem isso, sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Que os seus pensamentos sejam pensamentos que vêm do Senhor. A Bíblia diz, tudo que for puro, honesto, de boa fama, digno de louvor, nisso pensai. Que os seus pensamentos sejam substituídos pelos pensamentos de Deus ao seu respeito. A Bíblia diz assim, bem sei eu os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor também diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, e os teus caminhos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Então, o melhor cenário que você pode pensar para a sua vida não se compara ao que Deus preparou para você. O melhor sonho que você preparou não se compara aos sonhos que Deus preparou para você. Estou sentindo uma graça profética aqui para falar, então vou falar aqui e a gente já finaliza, tá? Eu sinto a graça de Deus para falar aqui. Me perdoe se eu vou ser um pouco invasivo, mas eu vou falar o que Deus está pedindo para eu falar, tá? Você nunca pensou que você talvez pudesse casar? Ou talvez você até se desistiu de que você fosse casar em algum momento da sua vida. Eu nunca pensei em casar, tá? Não era um sonho meu. Mas Deus é aquele que ressuscita sonhos mortos e coloca em nós sonhos que nós nunca tivemos. Talvez você nunca pensou em exercer a profissão que você exerce, mas a partir do momento em que você entregou seu coração para o Senhor, Deus pegou a agenda dele, colocou no seu coração e falou, comece a sonhar os meus sonhos. Da minha vontade, eu estaria formado em contabilidade, num escritório parecido como esse aqui, trabalhando nessa área. Mas Deus falou, não. Embora você possa estudar e ter a sua profissão, eu quero você ministrando a minha palavra. Porque quando você guarda o seu coração em Deus, Deus coloca os pensamentos dele nesse coração que está guardado e você começa a reproduzir a agenda do céu na terra. Às vezes você se pergunta por que você trabalha na área que você trabalha. Mas eu quero te dizer que você trabalha na área que você trabalha porque você está sendo um agente do céu aonde você trabalha. Porque tem pessoas que não teriam contato com Deus se não tivesse contato com você. Tem pessoas que não teriam contato com a graça de Deus se não tivesse contato com você.
Tem pessoas que não receberiam conselho de sabedoria se não tivesse tido contato com você. Mas tudo isso porque você escolheu guardar o seu coração. E você guardou o seu coração de que forma? Quando você entregou ele para Jesus Cristo. A melhor forma de guardar o coração é quando a gente entrega para Jesus Cristo a nossa vida. Ele vira nosso Senhor e Salvador. E todos os dias a gente vai para a oração e entrega ele para o Senhor. Então, continuem guardando o coração de vocês. Continue tendo cuidado com o pensamento de vocês. E eu não tenho dúvida de que Deus, ele pode e vai surpreender vocês. Amém, meu povo? Amém? Amém. Não dormiram? Oh, glória. Oh, glória, glória. Fez sentido essa palavra que eu compartilhei com vocês?